coisa, eu quero falar para vocês que eu, pessoalmente, Kim Kataguiri, pessoa física, sou contra a escala de trabalho 6x1. E sou contra por uma razão muito simples. Eu já trabalhei durante 2 anos nessa escala e o pior de tudo é que eu morava em Santo André, na época que eu estudava na Universidade Federal do ABC, e trabalhava em Interlagos, né? Então tinha que pegar aí 2 horas de transporte público para ir, 2 horas para voltar, pegava trem, metrô, ônibus para chegar, era um negócio assim infernal, tudo isso no emprego informal para ganhar R$800. Eu acho sim que as pessoas, né, merecem ter mais tempo e é saudável que elas tenham mais tempo para estudar, para cuidar da sua vida pessoal, da sua família, para se divertir, para espairar. Acho isso tudo absolutamente justo. Dito isso, a PEC que está sendo apresentada pela deputada Erika Hilton é uma farsa. O quê? E para vocês terem uma noção de como essa proposta é populista e demagógica, nem o ministro sindicalista do PT, Luiz Marinho, está apoiando. Ele diz que o posicionamento oficial do Ministério do Trabalho é de que reduções na carga horária de trabalho devem acontecer em convenções coletivas do trabalho. E mais do que isso, nem o Paulinho da Força Sindical está apoiando e argumenta que isso geraria demissões e prejudicaria os trabalhadores representados pelos sindicatos. Então, só para vocês terem uma noção do quão fora da realidade é essa proposta. E é uma farsa porque o primeiro ponto é o seguinte: se de fato a deputada quisesse proibir a escala 6x1 no Brasil, ela não precisava apresentar a PEC, bastava um projeto de lei. Anota! Por quê? Porque a Constituição, ela estabelece a carga horária máxima de trabalho, não estabelece um mínimo. Precisaria de PEC caso ela quisesse ampliar o número de horas e de dias trabalhados. Agora, para reduzir a jornada de trabalho, basta um projeto de lei. Você não precisa coletar 171 assinaturas de deputados, aprovar na CCJ, depois criar uma comissão especial, depois ter 308 votos em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados, depois, mais uma vez, 3/5 dos votos no Senado da República em 2 turnos. Você não precisaria de nada disso. Bastava um protocolo de um projeto de lei e você já conseguiria fazer esse projeto tramitar. Então, o primeiro ponto que vocês precisam entender é que isso é um circo, é uma farsa, é uma armação em que ela está utilizando isso para promoção pessoal, vendendo uma ilusão. Mesmo porque, ainda que precisasse de PEC para tratar sobre esse assunto, já existe uma PEC com um teor muito parecido e que já tem o número de assinaturas necessárias, que é a PEC 221 de 2019. Então, se ela realmente quisesse fazer esse assunto tramitar, mesmo que fosse por PEC, bastava ela pedir a relatoria desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem. Um outro elemento é a realidade, é a experiência mundial. Você, como eu, pode achar ruim a escala 6x1. Agora, não caia na ilusão de que é uma mudança na lei que vai mudar essa realidade. Cara, é triste porque a gente teve uma experiência recente, inclusive, que não mudou a realidade de ninguém, que foi a PEC das domésticas. Foi aprovada em 2013, mais de 10 anos, uma PEC que previa, né, uma série de direitos e de garantias para as empregadas domésticas. 10 anos depois, qual que foi o resultado dessa PEC? Eu vou trazer os dados aqui para vocês. Em 2023, nós tínhamos 5.900.000 empregadas domésticas, 4.400.000 informais, ou seja, 10 anos depois da PEC das domésticas, 3 em cada 4 são informais e, portanto, não têm direito nenhum. Em 2013, o número de informais era de 4.100.000, ou seja, para a grande maioria das empregadas domésticas, nada mudou. E para 300.000 delas, elas saíram da carteira assinada para ir para o trabalho informal, por uma razão muito simples. Uma canetada não altera a realidade de um país que cobra muito imposto, de um país que dá muito privilégio para a elite do funcionalismo público, para deputado, para senador, para juiz, para promotor e que investe muito pouco na produtividade do trabalhador. Não é uma única lei que vai alterar essa realidade. Quer